Bom, bom, então, no evento de hoje, dos Diálogos em Construção, nós vamos tratar do controle democrático do poder judiciário do Estado de Direito. Evidentemente, no Brasil, nós estamos tratando do Brasil, não é um tema em abstrato. Esse tema tem uma pertinência ao momento histórico, conjuntural que nós vivemos, porque nós acabamos de presenciar decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, decisões que dão conta de fatos ocorridos 4, 5 anos atrás, que só agora são objetos de julgamento, mas que revelam, acho que muita gente já suspeitava, a existência de focos de poder no Poder Judiciário, aí também incluído o Ministério Público como um copartícipe, como define a Constituição, das funções essenciais da Justiça, e que, aparentemente, por algum processo de descontrole público, descontrole institucional, torna possível, torna viável praticamente aquilo que no passado fora prerrogativa do estabelecimento militar, que é a ideia do golpe de Estado sem militares. Então, nós temos situações concretas, impeachment da Dilma, a prisão do ex-presidente Lula, tudo que precedeu, e que demorou 580 dias de cadeia, e só depois de muito tempo veio se decidir que era inconstitucional, era suspeito, juiz, etc. Mas tudo isso nos coloca algumas inquietações, ou seja, isso pode se repetir, dada a estrutura jurídica que nos regula, ou isso é um problema que não se resolve casuisticamente? Precisaria também contar com processos de, talvez, reestruturação dessa ordem jurídica que funcionou no certo sentido, mas talvez estivesse carente de alguma alteração. Bom, para isso nós estamos chamando duas pessoas que têm enorme experiência nesse campo. O ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que é também oriundo do Ministério Público, e que já participou de outros eventos e que tem uma presença importante no campo crítico para nos dar conta do controle democrático do Poder Judiciário, na forma como ela foi proposta numa emenda que foi distribuída e que eu tentei resumir aqui. E o ex-reitor da UNB, também jurista, José Geraldo, nosso colega da Comissão de Justiça e Paz, que tem toda a experiência do direito e da prática social, e que conosco convive há longo tempo no acompanhamento desse sistema criado a partir da Constituição de 88. Bom, então vamos combinar 20 minutos de fala, começando pelo ex-ministro Eugênio Aragão. Eu vou só controlar os tempos aqui, e depois das falas nós vamos ter um debate, tudo a gente esperando encerrar por volta das 19 horas, de Brasília, né? Que eu estou falando aqui de fora, estou falando num lugar que tem outro horário, mas é da hora de Brasília, de forma a que o nosso programa caiba dentro das 2 horas convencionais, que é o que eu não sei nos eventos recentes, todos que nós fazemos via online. Bom, então nós podemos já começar pelo ex-ministro Eugênio Aragão. Boa tarde, amigas e amigos. Na verdade, a gente até achava que estava achando que ia ser o professor José Geraldo que ia começar, né? Mas tudo bem, eu começo. Então,
Petroqueiro. Tudo bem. Vamos. Eugênio, quer que eu comece? Aí você Talvez, porque você. comata. Porque Porque aí você dá, vamos dizer, mais uns fundamentos mais propedêuticos porque eu disso. vou falar mais pelas externalidades e Isso. você mais pela intrinsecalidade. Isso. Então vamos lá. Eu me enganei. Certo. Não, não era uma questão de deferência à minha idade, não. Era uma questão assim de convergência de ligações no tema, né? Guilherme, obrigado, Guilherme. Queria dizer assim, da alegria de estar aqui, né? E coordenado pelo Guilherme, certamente o Padre Thierry também nos acompanha aí nos bastidores. Eu estou voltando ao Diálogos. A última vez foi logo no começo do programa, ainda presencialmente, numa tarde ou manhã de sábado, lá no Centro Cultural. O Guilherme foi nosso colega de mesa, discutimos o tema da política, né? E é uma alegria ver que esse projeto está bem consolidado e continua sendo um espaço estratégico. Basta ver o nível de interlocução que ele tem proporcionado na sequência de sua programação. Então, Guilherme, é uma alegria revê-lo, né? A pandemia é ruim, mas é bom, mas é ruim. Se não fosse ela, você em Portugal, nós não estaríamos agora mantendo, né, com o distanciamento, uma reunião com menos calor, porque a gente não se vê, não se toca, não confraterniza, né, não conglomera, né? Mas, como a física diz, às vezes menos calor produz mais energia, né? E encontrar o Eugênio Aragão, né, o ex-ministro, procurador, subprocurador-geral da República, né? Claro que não foi procurador-geral, porque esse caminho não chega para os irrequietos, né? E meu colega de universidade, né? Temos há anos convivência, até na UNB, não só na universidade, fomos colegas também na antiga assessoria jurídica do reitor Cristóvão, e depois você acho que continuou com o reitor Banes algum tempo, né? Não, você cedeu para o Roberto Aguiar, né? Não, o Ibanez foi, quando eu saí, então, quem foi o Sérgio Mulaert. O Sérgio Mulaert, né? Tá certo. Né? Mas trabalhamos juntos na Procuradoria há um tempo, né? E na congregação da Faculdade de Direito aqui da UNB, onde somos colegas, né? E dividimos. E também, por um tempo, você esteve no programa de Direitos Humanos, a pós-graduação interdisciplinar da UNB, né? Bem, interessante, o Guilherme justificou já a razão de pautar esse tema. Eu gosto de voltar a ele. Em 1996, por mobilização da CNBB, sob a presidência ainda de, eu creio que era Dom Luciano, na época, nós organizamos um grande seminário que se instalou ali no Centro Missionário salesiano, ali no Israel Pinheiro, né? Com o título Ética, Justiça e Direito, Reflexões sobre a Reforma do Judiciário. Em 1996, a mobilização era a emenda Jairo Carneiro, né? E ali, né, já se começava a colocar o tema funcionalmente, né, da necessidade de um controle democrático sobre o judiciário, né, e, de algum modo, sobre a estrutura da justiça. Esse livro tem uma participação extraordinária de muitos
interlocutores de ponta pelo Ministério Público, claro, à época, o Fonteles e a doutora Ela Castilho, ela é nossa colega também da UNB. Mas tivemos uma presença notável, e o livro foi organizado por mim, pelo Melilo Diniz, pelo padre Hernani e pelo Plínio de Arruda Sampaio, que, na Constituinte deputado, foi o relator também do capítulo importante ligado ao sistema, que foi o do Ministério Público na Constituição. Depois, mais recentemente, pela UNB, como pesquisador, atuei no edital da Secretaria de Reforma do Judiciário, que pretendia construir uma proposta de um observatório do Judiciário. Ali, em diálogo com a UFRJ, que era o nosso parceiro na construção da proposta, nós acabamos formulando uma sugestão que se efetivou. O Ministério da Justiça, gestão Tarso Genro, pouco antes de você entrar lá, Eugênio, o Tarso Genro instalou o observatório no âmbito da Secretaria da Reforma do Judiciário, e seguindo muito as sugestões que nós demos no projeto, que depois foi até homologada pela supervisão inscrita na proposta, que foi do Observatório da Justiça Portuguesa, dirigido pelo professor Boaventura de Sousa Santos. Aliás, eu e o ministro Tarso fomos a Lisboa para discutir com a equipe do Centro de Estudos Sociais, né, da Universidade de Coimbra, que também é dirigido, hoje jubilado, hoje emérito, Boaventura de Sousa Santos. Então, eu quero dizer assim, sempre estive com um pé no projeto de reflexão sobre o judiciário, a justiça e a participação democrática no controle desse sistema, né? E, para começar e para afirmar logo de saída meus vínculos, e em homenagem ao Centro Cultural, eu estou vendo aí o símbolo, né, da casa, né, da ordem, né? Queria dizer que nesse seminário que nós fizemos em 96, nós convidamos o padre Henrique Cláudio de Lima Vaz para fazer a clausura, para fazer a abertura do evento. Um belíssimo texto do padre Vaz, que abre o livro, né, e que se chama exatamente a ética e a filosofia do agir humano. A ética e a filosofia do agir humano. Eu queria, aqui, para efeito da nossa abertura, ler um trechinho final do texto do padre Vaz, que está publicado no livro, que eu queria tomar como eixo condutor da reflexão que quero fazer. Diz ele lá no final do seu texto: no momento em que os temas ética e política, ou o direito de todos e a justiça de todos, tornam-se temas de sensação nos meios de comunicação de massa, em que o problema do exercício eficaz da administração da justiça deixa o recinto austero dos tribunais para tornar-se problema social das ruas e dos campos, convém voltar nossa atenção e nossa reflexão para a tarefa primordial da educação ética, que é a verdadeira educação para a liberdade. O mundo ético não é uma dádiva da natureza, é uma dura conquista da civilização, como também tem sido uma conquista longa e difícil o estabelecimento e a vigência do Estado democrático do direito. Olha que diretriz impressionantemente mobilizadora e convocatória do padre Vaz, né? Que fechava a sua aula de abertura do nosso seminário, mobilizando todos os juristas que participavam dele, para não perder de vista essa dimensão civilizatória de
construção, de conquista do Estado democrático e da justiça como um de seus elementos estruturantes. Mas ele, lembrando que isso não se faz sem uma mediação democrática e sem que a questão da justiça fique apenas a cargo da atuação dos magistrados ou da gente da justiça, mas que seja um diálogo com as ruas e não só uma manifestação dos palácios, né? Então, eu queria dizer assim, mas mesmo considerando um contexto mais formal, mais institucionalizante, mais clivado da relação Estado e sociedade, que é uma das dimensões da modernidade, né? Antes da modernidade não existia Estado como a gente compreende hoje. Não existia nem a palavra. A primeira vez que a palavra Estado, em sentido de articulação de estrutura de poder político, se formula no discurso, é com Maquiavel. Nem antes, quando se falava Estado, era uma condição, Estado de sociedade, Estado de natureza, né? Mas essa estrutura racional burocrática é moderna e é consolidada numa visão sociológico-política por Max Weber, pensando a burocracia como uma das estruturas da racionalidade moderna. Entretanto, nesse percurso, já a dimensão da atuação daquilo que se pensou como síntese da articulação do poder político no social é um equilíbrio entre poderes que organizam essas estruturas, né? Maquiavel, Montesquieu, né? Falando no espírito das leis, da estrutura da tripartição entre os poderes, mas que nem Montesquieu, e muito menos em relação ao judiciário, como uma dessas estruturas, era uma articulação estanque, né, segmentada, soberana, no sentido de que cada um deles tivesse em si uma plenitude de tal modo autoconstituída que não pudesse ser objeto de controle. E, no caso de Montesquieu, essa integração tinha que ser feita até como o que hoje os constitucionalistas chamam de balanço de poderes, equilíbrio de poderes, né? E em Montesquieu era a ideia de que o poder contém o poder, le pouvoir arrête le pouvoir, né? E essa é a experiência do Estado democrático, o encontro das mediações desse processo, né, que faz com que hoje as funções nem sejam estanques, porque o judiciário legisla, o legislativo julga, o executivo também opera as estruturas ativas das três funções, porque ao administrar regulando, ele também faz normatização orientadora das políticas e, em última análise, também faz escolhas judiciais das políticas que vão ser adotadas, né? Basta ver o drama disso no contexto da pandemia e dessa crise que estamos vivendo, né? Que essa interpenetração está sendo feita a toda hora. Agora mesmo se instala uma CPI e vimos, né, como os três poderes tiveram que se articular para, nesse balanço de equilíbrio, se articular enquanto poder que segura o poder, né? Então, esse aspecto, né, do controle do sistema judicial sempre foi construído na perspectiva de uma racionalidade da estrutura funcional que caracteriza o Estado democrático de direito. Então, esses elementos, por exemplo, que se expressam em muitas funções operantes desse funcionamento, né? O impeachment que se referiu há pouco, né? O parlamento julgando o executivo sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas, ao mesmo tempo, o legislativo, ao produzir as suas normas, tem no veto uma condição de articulação, vamos dizer assim, da moderação que o Poder Executivo acaba exercitando, né? E
uma das tentativas de hipertrofia dessa função do executivo é a institucionalização em períodos mais excepcionais, né? Lá atrás do decreto-lei, né? E mais recentemente das tais medidas provisórias, né? Que é a legislação motorizada, né? O executivo rompendo, inclusive, com todas as características da estabilidade, da durabilidade, né, da permanência, da perenidade hipotética das leis, num sistema, inclusive, que é o seu antagônico, porque traz no próprio termo do Instituto a ideia de legislação de provisoriedade, né, medida provisória. Então, eu queria dizer assim que na Constituição brasileira e nas constituições modernas, em alguns momentos até de forma mais acentuada, se trata de formas parlamentaristas, né, em que há, inclusive, uma possibilidade mais ativa dessa interferência, dessa interpenetração com o voto de desconfiança, né, com a destituição de governo, com a convocação de eleições para modificar as limitações ou as injunções da atividade dos poderes, né? Essas práticas revelam esse mecanismo de busca de equilíbrio no que se chama sistema de pesos e contrapesos, né? Agora, a agudização do sistema democrático gerou uma inserção não mais apenas retórica e não mais apenas simbólica, mas ativa, protagonista, nisso que o padre Vaz falava, da presença protagonista da rua no processo de construção da democracia e de atuação na política, né? De uma forma de participação popular mais inscrita no conceito de poder soberano, do poder que emana do povo e que, diz a nossa Constituição, fruto de uma grande mobilização, que o exerce por meio de estratégias de representação, mas também diretamente. E a Constituição brasileira, instalada depois, na sequência de plataformas mais democráticas, num certo momento mais social-democráticas e depois mais democrático-populares, né, acabou valorizando de forma muito protagonista, muito ativa, um conjunto de referências do controle social em toda a estrutura do sistema político, que se coloca no campo não só da deliberação constitutiva, né, como também no campo da fiscalização, né, gerando uma expectativa de controle social democrático, e não apenas de controle social democrático no sentido do controle constitucional em si, mas do controle popular, por conta da característica de uma modelagem de instrumentos de participação popular, né? A concepção dos conselhos, né? E não é por acaso que, assumindo a governança, né, um sistema autoritário, né, com vocação explícita de querer ser totalitário, de querer ser ditatorial, né? Toda hora seus representantes vociferam isso, né? As primeiras medidas foram de destituir o sentido dessa participação, criando restrições e declarando, né, a intenção de desconstituir todos esses conselhos, e tentou, e o próprio Supremo Tribunal é que conteve isso, salvaguardando aqueles que a lei havia criado, que no primeiro ato o governo tentou até alcançar esses que a lei havia criado, né? E, felizmente, essa moderação salvaguardou o Sistema Único de Saúde, que é a maior expressão dessa capilaridade popular no processo democrático de controle deliberativo e de fiscalização. Então,
a Constituição de 88 como que universalizou esse sistema e trouxe a tese de que também o controle judiciário deveria se instalar sob a forma de participação democrática. Claro que o poder, o meu avô, que era um magistrado, um desembargador, dizia: triste do poder que não pode. Não é isso? O poder sempre quer poder mais, sempre quer poder mais. E aí, não podendo fugir das injunções descritivas, designativas, ele interfere de forma subalterna ou de forma artificiosa nessas estruturas. Por exemplo, a emenda 45 pensou o controle social, o controle democrático do judiciário com participação social. Mas logo isso se esvazia, isso se refuncionaliza, essa participação, e ela não é popular, não é social, ela é institucional, ela é como que um jogo de parceiros na escolha dos que vão representar. Nunca houve uma audiência pública, nunca houve um debate nacional, nunca houve a criação de critérios para isso. Por isso que a Terra de Direitos, há pouco, com uma fundação alemã, desenvolveu um estudo sobre a necessidade de democratização do Judiciário e do Supremo Tribunal. O estudo se chama Porteiro ou Guardião, né? O Supremo Tribunal em face das expectativas populares de participação na administração da justiça. E ali são indicados, até em estudos comparativos, as modelagens internacionais desse exercício de controle democrático, que vai desde discutir mandato de ministro, a discutir sabatinas pelos movimentos sociais dos ministros. Nós tentamos fazer a sabatina do candidato a ministro, Fachin, e não só ele refutou um pouco de participar previamente, não encontramos nenhum argumento no campo da negociação da democracia participativa, porque o Senado e a Câmara têm comissões de deliberação participativa, de processo legislativo participativo, para fazer uma sabatina das candidaturas pelos movimentos sociais, e não apenas pelos representantes autoconstituídos como expressão do poder legislativo. Eu queria dizer assim que os acontecimentos que o Guilherme indicou na abertura da sessão, ao mencionar o que até se diz, caracteriza um pouco o golpe em curso, que dizemos, né, eu escrevi isso, que é parlamentar, que é judicial e que é midiático, né? Em função das alianças com algumas teologias, até pastoral em alguma medida, né? Essas confissões de teologia do bem-estar, da abundância, né? Leva um pouco a essa participação política, né? E da prosperidade. Da prosperidade, mas eu queria dizer assim que, mais que nunca, como diz o padre Vaz, está na hora de se abrir esta agenda para o debate público e participativo sobre, em bons termos, em termos consistentes, da urgência e da necessidade de se discutir a fundo o controle popular, democrático do sistema judiciário. Então, é uma questão bem geral, né, porque depois o Eugênio pode dizer assim quais os limites institucionais para essa discussão, porque ela perpassou tanto os governos democráticos populares, como agora está em causa, né, quando se diz que queremos um ministro, como é que é, tremendamente evangélico, não é isso? Tremendamente... E há um candidato já declarado, né, que, por exemplo, no último julgamento do Supremo, só citou a Bíblia, mas nenhuma vez a Constituição, não é isso?
E não a melhor Bíblia, a Bíblia que a gente lê, né? Mas a Bíblia que é conveniente para esse projeto de mundo, esse projeto anti-humano, né? E anticristão que aí está, né? Então, era isso que eu queria dizer, porque estou aqui funcionando um pouco como, vamos dizer assim, plataforma para o Eugênio se lançar, né? Porque ele foi ministro da Justiça, então ele sabe como é que essa coisa se dá nos bastidores. Um tempo que os bastidores eram mais elegantes, porque agora a gente está vendo surgir algumas coisas de bastidores e nem parece que estamos falando da alta civilidade da liturgia da governança, né? Parece mais esquina, né, de fundo de caserna, das coisas piores, né? Mas então, Guilherme, isso que eu queria colocar inicialmente, recuperando um pouco aquilo que a gente colocou naquele seminário de 1996, que, olha só, embora se referisse a uma emenda que nem teve vida longa, recebeu 2 edições da Vozes, o que mostra a alta relevância do tema e o interesse que existe sobre essa questão. E, portanto, OMA atua bem em pautar esse tema. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Eugênio, aí, por me dar a precedência. Muito bem. Então, eu passo já a palavra para o ministro Eugênio Aragão, que vai dispor do mesmo tempo para fazer a sua fala. Falar sobre o Poder Judiciário é sempre um assunto muito espinhoso, né? Porque Suas Excelências são cheios de nós pelas costas, e principalmente quando se é advogado, como no meu caso, a gente pode provocar cara feia para nós quando a gente fala sobre Suas Excelências. Então a gente sempre tem que ter um certo cuidado, não estou mais livre para, como eu de certa forma estava no Ministério Público, para fazer uma crítica absolutamente, vamos dizer, despregada de qualquer tipo de compromisso profissional, porque hoje esses compromissos existem, mas eu vou, mesmo assim, aqui externar como é que eu vejo esse problema hoje. O problema maior da chamada redemocratização do Brasil está nas corporações, né? As corporações, de certa forma, se consolidaram ao longo desses anos pós-constitucionais como quistos de privilégios, né? São categorias que, de certa forma, foram prestigiadas antes mesmo da Constituinte, e depois da Constituinte conseguiram consolidar suas posições no quadro institucional do país. Falo aqui principalmente do Judiciário e do Ministério Público, mas isso também vale para outras carreiras, como auditores fiscais, como Polícia Federal, como Advocacia Pública, né, que compõem, pode-se dizer, o topo da cadeia alimentar do serviço público. E para manter esses seus privilégios, né, numa sociedade tipicamente de classes privilegiadas, né, se agarrando nas suas prebendas, nós temos uma atitude recorrente de pressionar a administração e o Estado de uma forma não democrática, né? Enquanto sindicatos, professores têm que fazer greve para conseguir ver reconhecidos os seus direitos, vamos dizer, a estabilidade salarial, a seus direitos trabalhistas de uma forma geral, os membros do Ministério Público e do Judiciário resolvem isso no tapetão. Mas resolvem isso no tapetão por quê? Porque eles têm em suas mãos poderes sensíveis capazes de comprometer a governança, capazes de comprometer a reputação de homens públicos, né? E isso
torna-os, vamos dizer, mais temidos, mais respeitados e privilegiados no diálogo, né? Eu mesmo participei já algumas vezes, enquanto era vice-procurador-geral eleitoral com o Rodrigo Janot, de conversas a respeito de subsídios com a ministra do Planejamento, né? E eu sempre me sentia muito mal naquilo lá, porque a gente via que aquilo não era algo que estava ao alcance do brasileiro médio. Chegar lá, bater a mão na mesa, nós vamos querer isso, isso e aquilo outro. Isso quando a gente faz de uma forma, vamos dizer, mais light, né? Porque nós sabemos que quando esse diálogo muitas vezes vai para o poder legislativo, muitas vezes as corporações, eu digo aí a NPR, a DPF e outros, né, mostram realmente os seus dentes, né? Mostram os seus dentes. Às vezes temos aí quase uma situação de chantagem, né? De chantagem permanente. Então, para poderem ser temidos, essas corporações têm que, de vez por outra, mostrar o seu lado, vamos dizer, o seu lado tenebroso, né? E o Ministério Público o faz com o uso frequente do seu poder persecutório e também do poder sancionatório no âmbito das ações de improbidade. E o Judiciário, já há algum tempo, virou, vamos dizer, parceiro do Ministério Público. Isso, inclusive, a Lava Jato mostrou com todas as cores, mas, na verdade, a gente já viu isso antes, no próprio Supremo Tribunal Federal, na relação entre o Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando, e o ministro relator da ação penal 470, que era o ministro Joaquim Barbosa, que se reuniam, conversavam, de uma forma como o ministro Joaquim Barbosa nunca deu liberdade a um advogado fazer, né? E muito menos os advogados daqueles que eram investigados e acusados na chamada ação do mensalão, né? Então, a gente vê ali como essas corporações, elas se articulam, vamos dizer, muito longe dos olhos públicos, né? Quando a gente diz, o professor Zé Geraldo lembrou isso aqui, que hoje a gente parece que essa cultura, inclusive, ficou até mais, vamos dizer, mais esgarçada, mais apodrecida, né? Pelo modo como a gente vê os debates ocorrerem, às vezes até num nível num baixo nível, num nível quase de pugilato, até entre magistrados. Isso, para mim, não é porque hoje as coisas estão piores do que foram no passado. Tá? Não acho que nós aqui temos uma coisa pior. Nós temos, sim, isso mais visível. Né? Mais visível por quê? Porque hoje as pessoas não têm medo de falar e de dizer o que elas estão vendo e de criticar. Enquanto, na época da ditadura, e logo depois, a gente tateava meio que no escuro, não sabia qual ia ser a reação, todo mundo tinha muito medo de falar dos poderosos, não é isso? E hoje não, hoje a gente fala. Então as coisas vêm à tona, né? O modo de comportamento dessas pessoas, infelizmente, muitas vezes, lembra de moleques vamos dizer, no recreio de uma escola, um ameaçando o outro de se entender lá na rua, né? E isso é muito ruim para as instituições. Por quê? Porque aquilo que dá respeitabilidade a uma decisão judicial não é o poder de coerção do juiz em si, né? É muito mais uma certa aura que o juiz tem que ter de demonstração de sua imparcialidade, vamos dizer, do seu distanciamento
vamos dizer, ao calor das discussões, né? O juiz ele tem que se mostrar mais impassível, mais sereno. Isso daqui é que leva as partes a respeitarem. Porque eu sempre costumo lembrar isso. Imaginem vocês, um juiz, ele despacha e sentencia por ano em torno de quê? 10 mil processos? 10 mil processos? 8 mil processos? Né? Nesses 10 mil processos, tem 5 mil satisfeitos e 5 mil insatisfeitos. Né? Porque tem 5 mil que ganharam a causa e 5 mil que perderam. Não tem como ser diferente essa equação. Né? E o que fazem 5 mil pessoas perderem, às vezes, causas que para eles são, ter um significado muito profundo na sua vida, como, por exemplo, a guarda de uma criança, o seu emprego, a sua casa, né? O seu trabalho, a sua honrabilidade. O que faz um perdedor, né, baixar a cabeça, aceitar e recorrer, esperar, quem sabe, que na segunda instância tenha mais sucesso? O que faz ele ser tão manso assim? Né? O normal seria a pessoa que se vê agravada querer retorquir. A retorção é um impulso humano. Mas não, nós vemos as pessoas baixarem a cabeça e aceitarem. É o quê? É precisamente essa aura de respeitabilidade, né? Essa aura de distanciamento do calor das discussões, a clara demonstração de imparcialidade é que leva à aceitação da justiça como serviço. Né? Já se o juiz se comporta feito um moleque, dando entrevistas, falando mais do que deve, usando palavras impróprias, xingando o seu colega, criticando a decisão do colega, né? Quando um juiz se comporta dessa forma, essa aura de respeitabilidade, ela rui. E ela ruindo, o que significa isso? Significa que o juiz estará exposto. Perde o seu escudo de proteção. Numa hora que um sujeito vai dizer assim, bom, se ele é igualzinho a mim, se ele fala igualzinho a mim, se ele é esquentado igual a mim, então o que me faz ter que respeitar esse sujeito? E passa-lhe a mão na cabeça, na cara. Né? Então é uma questão até de integridade, uma questão de incolumidade do magistrado, ele se comportar como autoridade. É fundamental. Né? Mas o que a gente vê é esse espírito corporativo, ele acabou dando em muitos uma sensação de intangibilidade enorme. A pessoa se achando absolutamente infenso a qualquer tipo de gravame. E isso faz com que essas pessoas tenham ultrapassado e muito, né? E muito o limite, né, do razoável nos debates. De se exporem mais do que devem, de, por exemplo, irem para redes sociais, mostrarem suas preferências políticas, e muitas vezes em detrimento da imparcialidade. Muitas vezes também mostrando claramente nos processos um viés ideológico da sua atuação, né? Não que a justiça não seja ideológica, mas normalmente essa ideologia ela é feita de uma forma mais suave, dentro do discurso doutrinário, dentro do discurso dogmático, né? Mas, assim, no momento que se escancara, se faça, desculpe aí, se faça, na verdade, uma verdadeira pornografia política dentro do judiciário, a coisa torna-se mais perigosa e nós vemos, então, as instituições perderem legitimidade e credibilidade. Isso, infelizmente, tem acontecido. Não é um problema exclusivo do Brasil, vejam bem. Né? O problema de redes sociais, com, vamos dizer, um palavreado próprio, com o calor da discussão provocado por pessoas muito reativas no debate,
Isso é comum no mundo inteiro, isso eu acho que é um traço da nossa era da comunicação virtual, mas os tribunais lá fora, muitos deles têm ficado infensos a críticas mais ácidas, porque o calor do debate se faz em câmera, né? Tanto em Portugal, quanto na Alemanha, muitos países, na França, os magistrados decidem no quartinho. E, pelo que uma vez um procurador-geral da República de Portugal me contou, que ele já tinha sido magistrado da Corte Suprema, ele diz exatamente isso. Rapaz, é bom o público nem saber o nível das discussões no quartinho, né? Ou seja, voa a pena para tudo que é lado, xinga-se a mãe de um, e inclusive juízes tornam-se até inimigos nesses debates. Só que é feito, vamos dizer, longe do público. O público só recebe a proclamação do resultado, a leitura do julgamento, mas não o seu debate. No Brasil, não. No Brasil, a gente não só debate abertamente, o que tem suas vantagens, suas desvantagens no processo, em termos de transparência, mas também a gente televisa os debates judiciais. E isso mexe muitas vezes com os egos de suas excelências, né? O ego televisado, ele tem uma outra dimensão, né? E aí parece que nós estamos num verdadeiro BBB da justiça, né? As pessoas começam a ter os seus personagens preferidos. Esse ministro é legal, esse daqui é feioso, né? As pessoas começam a tratar, por exemplo, a Suprema Corte como se fosse a seleção nacional, se fosse a seleção brasileira, né? Afinal de contas, são 11 ministros que nem 11 jogadores, né? Conhece o nome de todos eles, sugerem que o ministro deve fazer, o que ele não deveria fazer, como é que um joga, como é que o outro joga, todo mundo começa a opinar, né? E dentro de um certo nível de coloquialidade, né, que mexe fatalmente com a imagem do judiciário, né? Isso é bom ou isso é ruim, né? Eu vejo dos dois lados. Eu acho que é bom na medida em que você passa a ter, vamos dizer, uma população mais consciente das limitações das nossas instituições, mas nós temos também uma perda essencial de sua legitimidade, né? E essa legitimidade, a meu ver, ela só pode ser restaurada se nós tivermos como ter mais transparência na gestão jurisdicional, né? Ou usar mais transparência, mas transparência não daquele debate das causas em que se trocam farpas, em que se trocam insultos. Não é esse. A transparência da gestão é saber como é que um juiz, o que faz um juiz tomar uma posição e não tomar outra, de que modo ele recebe as partes, quais são as partes que vão vê-lo, por que ele privilegia um em relação ao outro. E essas questões que não dizem respeito à decisão em si, mas ao procedere do juiz, ou seja, a forma como o juiz se porta para formular a sua decisão, esse está sujeito ao escrutínio público, tá? E por isso nós temos que revolver aquele debate de 2004, da época da Comissão da Reforma do Judiciário, de alargar a participação social dentro dos conselhos de controle externo, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário, tá? Precisamos ter mais sociedade e menos corporação dentro desses órgãos. E como é que se faz isso? Bom, o ministro Maurício Correia, na época, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, se revoltou com a ideia de colocar pessoas da sociedade civil, de organizações não governamentais e coisas do gênero. Não, isso aqui fere o princípio da independência do judiciário.
tal, confundindo independência do judiciário como inescrutabilidade da gestão jurisdicional, né? E são coisas muito diferentes. A independência está, o quê? Na opção que o juiz deve fazer técnica e eticamente entre a tese do autor e a tese do réu. É ali que está a independência do judiciário. A independência do judiciário tem balizas claras dentro da lide. Eu tenho, como juiz, um espectro no qual eu ando, né? Que são as duas teses. É isso. E isso tem que ser respeitado. Mas a forma como o juiz administra a sua vara, a forma como o juiz recebe as partes, né? Os privilégios que dá a uns e, vamos dizer, os impropérios que dá a outros, isso merece um escrutínio. Porque, diferentemente do executivo e do legislativo, que são poderes, vamos dizer, com sua essência eleita e, portanto, carregam em si vamos dizer, o peso da soberania popular, o judiciário, entre nós, é um poder burocrático. Os seus agentes são recrutados mediante concurso público na primeira instância e nas demais instâncias mediante intervenção das corporações e, sim, empresta-lhe vamos dizer, um pouquinho da unção da soberania popular à intervenção do executivo e do legislativo na escolha dos magistrados superiores. Mas, no geral, nós temos um poder burocrático. E aí que está a diferença. É um poder que não depende do voto. E se ele não depende do voto, ele depende de quê para se legitimar? Se depende da qualidade dos seus julgados, né? Da qualidade dos seus julgados. Se o juiz sabe se prender à lei e fazer uma interpretação socialmente sustentável da lei, né, ele se legitima, né? E no momento em que ele desrespeita a lei, desrespeita, né, até o modo como as leis foram construídas, né, e resolve colocar em cima da lei a sua parca opinião, vamos dizer, pessoal, pode ser até acadêmica, mas não interessa, mas que passa por cima do legislado, né, ele se deslegitima. Daí porque eu distingo entre poder propriamente dito, que está com a unção do voto popular e da soberania popular, que é o executivo através do presidente da República e o legislativo através dos parlamentares, de um serviço, de um poder-serviço. O judiciário é um poder-serviço, né? Ele presta um serviço, diferentemente do executivo e do legislativo, que não prestam apenas serviço, eles fazem política, né? O judiciário não faz política ostensivamente, ele executa a política inerente à legislação, né? Mas ele não faz, não cabe-lhe ser uma atividade primária. Por isso que é completamente errado dizer que o judiciário tem que estar comprometido com o combate à corrupção. Não tem que estar comprometido com o combate à corrupção. Isso não é tema do judiciário. O judiciário tem que controlar o combate à corrupção, né? Quem promove o combate à corrupção é o executivo através de sua política criminal e o legislativo através de sua política legislativa. Mas o judiciário não, o judiciário controla. O judiciário tem que ver se, nesse combate à corrupção, os agentes do Estado não estão indo além dos seus limites. Agora, no momento em que o juiz se torna um agente do combate à corrupção, ele deixa de ser um agente, como diria Carnelutti, de uma atividade substitutiva, né, que é a jurisdição, para passar a ser uma atividade primária, que nem a administração. E isso não é dele, porque não tem legitimidade para isso. O judiciário é serviço. E como serviço, ele deve ser supervisionado, sim, pela sociedade. Eu gostaria de ver conselhos que tivessem mais gente de fora do que de dentro. Aí você pode dizer, mas como é que vai controlar um juiz? O leigo vai controlar o juiz. Eu não tenho problema em relação a isso, não. Mas tá bom, pode haver vamos dizer, os problemas
das suscetibilidades. Tá, mas não seja por isso. Pode ser professor da área do direito, né? Pode ser academia lá dentro, pode ser um pesquisador da área do direito, pode ser um advogado de uma organização social, né? De uma organização da sociedade civil, né? Temos muitos advogados nessa área, advogados do CIMI, como Paulinho Machado, né? Então, nós temos muitos advogados comprometidos com as causas. Então, tá bom, vamos colocar, então, tem que ser bacharel em direito para estar nos conselhos, tá bom, mas é representante da sociedade, né? Isso é importante, eu acho que é profundamente, vamos dizer, democrático fazer isso, e o judiciário vai ter que aceitar, mais cedo ou mais tarde, ou vai perder a sua credibilidade por completo, precisamente por essa falta de porosidade com a sociedade, por conta dessa sua visão de bolha, de bem-estar social com a apropriação do Estado, né? As corporações não são nada mais do que cartórios de apropriação de funções estatais, né? E para sair disso, nós precisamos de mais povo dentro do judiciário. É como eu vejo. Muito bem. Então, nós temos aqui algumas perguntas. Eu vou colocar no ar e vou adicionar mais uma, talvez para fazer uma primeira rodada. O Terry, ele faz algumas perguntas. Primeiro, dizendo o seguinte: o que Montesquieu diria ao observar um juiz do STF exigir do executivo a realização do censo demográfico, ou de um magistrado impedir, na realidade, não impediu um senador de assumir papel de relator numa CPI? Segundo, se escuta que as instituições funcionam normalmente, é mesmo? Né? Também o Terry. Quem vai julgar os juízes? Como construir um controle democrático para fazer respeitar, ao mesmo tempo, e limitar o poder do judiciário? Então, sobre essas questões que foram colocadas, eu vou colocar uma mais de caráter, talvez, de procedimentos. A administração da justiça não se faz apenas pela decisão de primeira, segunda, terceira instância ou de recurso, mas também se faz pela administração dos prazos. Então, essa administração dos prazos, para o demandante de justiça, pode ser fatal. E a administração dos prazos, quando ela é feita monocraticamente, num colegiado, sem limitação regimental do prazo que se quer administrar, ela pode ser a antítese da justiça. Nós temos situações no Supremo Tribunal Federal, eu não vou citar nomes, porque isso aí fica uma coisa meio... de decisões em que 5 juízes decidiram unanimemente no sentido, um outro juiz retirou o processo da pauta, colocou na gaveta e nunca mais voltou ao processo, o processo voltou a tramitar. Isso não acontece uma vez, isso acontece com certa frequência. E ganha uma tolerância, parece que a tolerância da administração dos prazos é uma tolerância absoluta que uns dão a outros, até mesmo, por exemplo, o atual presidente do Supremo, que suspendeu a vigência de uma lei monocraticamente, a lei do controle do juiz, praticamente criando a ideia do juiz de instrução, e essa lei não está em vigor e nem foi objeto de decisão pelo Pleno do Supremo, mas foi decisão de um juiz monocraticamente.
Então, essa é uma questão que, para o leigo, é um pouco incompreensível. Como é que o não julgar passa a ser uma forma de julgar, através da administração de prazos, sem controle do ponto de vista do próprio regimento? Bom, faço essas primeiras perguntas aqui para a gente poder fazer uma rodada. Reproduz a sequência? Reproduz a sequência? A sequência é a seguinte: as perguntas do TVI, Montesquieu. Não, eu vi as perguntas, elas estão aqui no chat, elas estão no chat. Certo. As perguntas que eu fiz. Não, assim, as que você fez, que são do Thierry, que eu acho que o Thierry sintetizou da nossa audiência, estão no chat, então a gente pode ler. Eu posso lê-las, elas estão aqui. A sua que não estava, e a gente tem que memorizar ela. A minha pergunta é especificamente sobre a faculdade do Poder Judiciário de administrar prazos. Sim, eu entendi a sua pergunta. Eu estou perguntando agora se as respostas vão na mesma sequência. Se eu falo, depois o Eugênio fala. Sim, pode ser, pode ser. Sim, tá bem. Então, eu queria dizer assim, as questões que o Thierry coordenou, eu tenho a impressão que ele colecionou várias perguntas da audiência e sintetizou aqui no chat. É a coisa curiosa. O Montesquieu é muito citado, mas muito pouco lido. E como a maioria dos formuladores, dos que são elaboradores de teses e de ideias, eles são muito citados, mas muito pouco lidos. E a repercussão do que eles teriam dito vai mais no anedotário de quem... aliás, hoje, num texto que eu escrevi sobre a Fratelli Tutti, eu citei o São Francisco, me valendo do padre Hernani, que São Francisco diria evangelizar, se necessário, até com palavras. Eu citei o padre Hernani porque eu fui procurar e encontrei muitos autores que disseram que São Francisco nunca disse isso, né? Mas está em todo lugar que São Francisco disse, e é muito boa a frase dele, né? Mas, em geral, não são tão boas assim. Montesquieu previu essas situações e concebeu um poder judiciário mais ou menos nos moldes do que o Eugênio descreveu aqui, porque o Eugênio leu Montesquieu. Leu no original em francês, nas traduções alemãs, porque o Eugênio é um pouco pentecostes, ele fala as línguas dos anjos e dos homens. Mas o Montesquieu previu isso, e previu exatamente que esse mecanismo de equilíbrio de um poder que é serviço pudesse construir mediações, inclusive como nós elaboramos hoje na tese da sua verdadeira função, que o poder judiciário é um poder contra-majoritário, né? Que ele não deve se impressionar com moda, com maioria, com tendências, porque o seu articulado é civilizatório e consulta o sentido mais avançado daquilo que é, como diz o padre Vaz, a conquista ética da civilização na experiência de construir o direito, né? Então, o Montesquieu previu tudo isso. E o Eugênio lembrava, né, que a dimensão contra-majoritária da instituição, da grande articulação do sistema, não se confunde com os desvios, os equívocos, os erros de procedimento da internalidade do sistema. Isso tudo é corrigido por recursos, por instâncias, por correições. E o que nós estamos dizendo aqui é que, em algum momento, a gente deve também ter uma dimensão mais política, que é controle social, que é controle democrático, do que representa a adequada atuação, atividade do
modelo de jurisdição, mas nunca mergulhar no contexto da estrutura da jurisdição, ali onde se forma o juízo de distribuição da justiça. É claro que tudo isso envolve injunções. O Eugênio se referiu às injunções corporativas, que são mais graves, porque elas não são apenas em sociedades estamentais, embora a nossa, como dizia o ex-ministro do Supremo, Victor Nunes Leal, no seu livro Coronelismo, Inchado e Voto, seja movida por esses segmentos estamentais, coronelismo, clientelismo, filhotismo, cunhadismo, prebentismo, nepotismo, né? Tudo isso está intermeando o que se representa na atuação inteligente, digamos, inteligência como uma categoria da razão, né? De quem opera no sistema que repercute não só as injunções corporativas, mas as condições de classe, por exemplo, no exercício e no acesso a essa estrutura de sistema. Quem chega ao cerne do sistema precisa ser branco, precisa ser homem, precisa ser cristão, precisa ser de uma classe que financie a sua capacidade de vencer os obstáculos. Isso, em tese. É claro que há repercussões que a democracia corrige, por exemplo, propondo cotas, propondo outras mediações para que a classe e o estamento não determine a caracterização da estrutura do sistema. Então, as instituições funcionam normalmente? Elas nunca funcionam normalmente porque elas são assimétricas do ponto de vista dessas injunções. E são assimétricas também quando a gente tem essa característica de exceção, no momento em que a gente vive, por exemplo, uma condição dramática, né, de uma exacerbação quase totalitária, já claramente autoritária, de uma hipertrofia de poder. Então, mas de toda sorte, há um conjunto de atenções que se ligam ao fato, por exemplo, que situações como essa que o Thierry trouxe não prosperam. No dia seguinte, a decisão do magistrado de impedir a designação interna corporis de um relator na comissão, o tribunal fulminou a decisão dele. Ou quando se trata, por exemplo, de fazer cumprir a promessa da Constituição de realizar determinadas políticas, porque o sistema democrático criou condições para que o poder serviço fizesse injunções, fizesse cobertura de omissões. Então, tem os mandados de injunção, tem os mandados de segurança, tem as ações populares, tem aquilo que a filósofa Hannah Arendt dizia que é o último recurso da civilização, a declaração de inconstitucionalidade das normas. E ela não estava falando em termos de regimento, ela estava falando em termos filosóficos. Há um momento em que, nessa tensão majoritária contra majoritária, a arguição da inconstitucionalidade é um dever da cidadania, e, eventualmente, isso se faz no judiciário ou se faz como objeção de consciência, como a Declaração de Direitos Humanos propõe. A outra coisa é esses mecanismos procedimentais que têm que ser conquistas. Eu prestei depoimento representando a Comissão Brasileira de Justiça e Paz numa das comissões da Constituinte. Lá eu levei um rol orientado pelas teses daquela declaração pastoral por uma nova ordem constitucional, as alavancas de transformação social que foram recolhidas no diálogo com as pastorais, e que havia um conjunto enorme de mecanismos já experimentados no mundo para a estrutura de poderes da governança. Recall para ministros e juízes, controle por processos mistos, não só de nomeação, mas de eletividade, em muitos casos, tudo experimentado em algum lugar no mundo, e em algum lugar avançado, inclusive, como também nos outros sistemas, mandato revogatório, o mandato imperativo, quer dizer, experimentos que são
bem controlados para aperfeiçoar a estrutura de poder. Seja como for, como diz o Eugênio, essas questões são difíceis e, atualmente, elas são exponenciais por conta desses fenômenos de comunicação que a gente está vivendo. É por isso, viu, Guilherme, que nesse momento está instalado, está funcionando um Fórum Social Mundial temático Justiça e Democracia, para discutir todas essas questões. Um pouco antes da nossa agenda agora, eu estava numa dessas mesas com expressões dos movimentos sociais discutindo a que justiça querem ter acesso. Não é só o acesso à justiça que eles queriam saber a que justiça é preciso ter acesso. É a justiça que dá a riqueza ao rico e a pobreza ao pobre? Ou é a justiça que está lá nos Atos dos Apóstolos, a cada um conforme as suas necessidades, de cada um conforme o seu trabalho? Está lá nos Atos dos Apóstolos, mas também está no Manifesto de 1848. É uma conquista da civilização. Por isso que o Papa Francisco disse, nós não somos comunistas, nós somos cristãos. Mas a dimensão da prática cristã é comunitária, é de solidariedade, é fratelli tutti, é misericordiosa. Então, eu penso que discutir essas questões, por exemplo, no fórum, que está em atividade nesse exato momento, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz assina a carta-convite do fórum, a Comissão de Justiça e Paz de Brasília assina a carta-convite e organizou mesas para discutir esse tema. Por exemplo, na mesa de ontem, a Comissão de Justiça e Paz discutiu o lawfare, discutiu a geopolítica da intervenção no sistema democrático, dessas agendas que nem judiciário, nem executivo têm elementos para conter, porque representam uma espécie de conspiração global a serviço de um modo de produção ou de uma estratégia de acumulação, que é o neoliberalismo, que fomenta os fundos do Banco Mundial para a reforma da justiça no Brasil, na América, para garantir negócios, mas não para dar cidadania. E que, por outro lado, constrói mediações de qualificação no interesse de suas vocações hegemônicas contra a soberania, convocando os agentes do sistema de justiça, juízes, Ministério Público, para serem capacitados pelo Ministério da Justiça da matriz hegemônica, como aconteceu, todo esse agente da Lava Jato foi ser preparada lá nos Estados Unidos por essas agências para sangrar o Brasil, para entregar as riquezas, a pretexto de combater a corrupção. Por isso que o Eugênio diz, política de combate à corrupção não é política de judiciário. Política de combate à corrupção ou é política legislativa ou é política de gestão do sistema de governo. O judiciário controla esse processo para não haver subordinação da nossa soberania e para não haver conluio dos agentes políticos inscritos no sistema no interesse das multinacionais e da transferência de nossas riquezas ou do desmantelamento da nossa infraestrutura econômica, né? Na bacia das almas. Né? Então, eu acho que é um pouco isso. E, claro, esses incidentes, por exemplo, que você mencionou, num bom mecanismo de controle do sistema, não passariam ao largo. Nenhum ministro, nenhum juiz pode ter o poder de veto, suspender num prazo a seu alvitre. Nenhum. E ele tinha que sofrer correição, tinha que sofrer recriminação, né? Ou fazer, como disse o Eugênio, né? O uso da estrutura funcional do sistema para nele incutir num ativismo perverso as suas razões de classe, de grupo, de aliança, de compromisso, de troca de favores, que é o que o Victor Nunes dizia no seu livro. Enquanto a gente não constituir pela cidadania a sociedade do direito, nós vamos ter aí a troca de favores entre os clientes, entre os nepotistas, entre os cunhadistas. Né? Eu acho que é um pouco isso. Muito boas as questões. O problema não é tê-las enquanto fundamento filosófico, é construir uma sociedade elevada à altura civilizatória, como propõe o padre Vaz, né? Em termos de um programa para fazer da justiça
aquilo que, entre nós, Comissão de Justiça e Paz, é a condição para realizar a fraternidade e a paz entre as pessoas de boa vontade. Olha, em primeiro lugar, Montesquieu, na verdade, não é propriamente o nosso modelo constitucional, né? Nós estamos mais para o modelo lockeano, né, dos freios e contrapesos. Isso significa que os vícios, os desvios de um poder pode e deve ser controlado por outro poder. Existe, portanto, uma interação recíproca entre os poderes. Os poderes não são estanques. Não existe espaço sagrado, né, espaço sagrado no público, né, que não possa ser objeto de um controle jurisdicional. Isso, o princípio da plenitude da jurisdição, estaria na nossa Constituição, que nenhuma lesão de direito poderá ser subtraída à apreciação do Poder Judiciário, né? E isso vale para todos os âmbitos. Claro, isso não significa que o Judiciário deve substituir os outros poderes naquilo que diz respeito ao mérito, vamos dizer, propriamente dito, de suas decisões, da sua tomada de decisão. Mas se essas decisões, na sua motivação, na sua forma como elas são construídas, elas não têm apego à Constituição, cabe ao Supremo Tribunal Federal corrigir, sim, né? E, infelizmente, nós no Brasil estamos numa época em que a Constituição deixou de ser, infelizmente, nessa sociedade, aquele consenso mínimo que ela foi programada a ser em 1987, 1988. Quando as pessoas falam, não, nós realmente, depois da Lava Jato, depois do golpe, nós precisamos de um novo processo constituinte, diz, acorda, meu amigo, acorda. Processos constitucionais só existem, constituintes, só existem quando a sociedade é capaz de produzir consensos mínimos. Quando a sociedade não é capaz de produzir esses consensos mínimos, uma constituinte vai servir mais para aumentar o fosso entre os grupos e vai acabar prevalecendo quem grita mais, né? Então, hoje nós não estamos num momento consensual. Longe disso, nós estamos num momento de graves polarizações, né? Polarizações que foram construídas precisamente para apear um grupo do poder e manter os de sempre nos seus privilégios, né? Então, não podemos deixar, porque como a gente não tem condição de sair consertando a Constituição hoje, diante de muitas coisas que a gente pode ver de errado dentro dela, no seu funcionamento, na sua prática, né, desvios claros da ideia original do Constituinte, nós precisamos do Supremo Tribunal Federal. Não tem outro jeito, né? Ele, de certa forma, faz aquilo que nós não podemos fazer hoje graças a essa situação de polarização, né? Então, nós não podemos fazer isso. Então, eu vejo que o papel do Supremo nessa sociedade, hoje, ele é cada vez mais importante. Cada vez mais importante. Por conta disso, de realmente aparar as arestas. Um conceito que, infelizmente, nós não conseguimos introduzir no constitucionalismo brasileiro é o conceito de fidelidade à Constituição, tá? Verfassungstreue, né, como dizem os alemães, que significa, basicamente, o dever de todo agente público, de toda pessoa que busca ocupar o espaço público, de ser fiel ao compromisso da sociedade com sua Constituição, né? E aqueles que não têm esse compromisso, que não querem fazer parte desse pacto, também não podem participar do espaço público. Na Alemanha é assim. Existe, inclusive, um serviço próprio para vigiar esse espaço, se as pessoas estão tendo ou não fidelidade à Constituição. É o Serviço de Proteção Constitucional, né? Bundesamt für Verfassungsschutz, né? Esse infelizmente, se converteu numa polícia política. Isso é um desvio também, né?
Mas a ideia original era o quê? Era garantir que os servidores públicos, que os agentes políticos, todos eles mantenham a sua fidelidade à Constituição. Quem não jura a Constituição não pode estar no serviço público. E, no entanto, a gente vê o presidente da República chutando na Constituição o tempo todo, né? Na verdade, fazendo apologia da tortura, que a Constituição considera como um crime hediondo, né? Falando da ditadura militar, esquecendo que houve uma lei de anistia que possibilitou a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, né? Então, ele mostra que ele não tem nenhum compromisso com essa Constituição que ele formalmente jurou. E aí nós precisamos de um Tribunal Constitucional, sim. Nós precisamos de um Tribunal Constitucional que realmente pise do calo dessa gente. Para dizer, epa, enquanto nós não formos capazes de substituir aquele consenso por um novo consenso, vale aquele. E para a sociedade não cair no completo conflito e se tornar ingovernável, nós precisamos garantir que o texto constitucional seja por todos observado. Então, não vale aí, né, simplesmente um presidente do Senado sentar em cima de uma CPI que foi solicitada dentro dos parâmetros constitucionais. Eles não vou fazer porque eu entendo que é inconveniente. Peraí, cumprir a Constituição é inconveniente desde quando? Né? Então, cabe ao Supremo Tribunal Federal determinar aquele presidente que ele instale a CPI que foi solicitada por mais de 1/3 dos membros do Senado Federal. Da mesma forma, aí vem um juiz de primeira instância politizado, só um momento, filho, eu estou aqui, né? Um juiz de primeira instância politizado que resolve suspender, né, a candidatura possível de um dos senadores para a relatoria da comissão. Que compete ao judiciário fazer, ao próprio judiciário, suspender a decisão daquele juiz. Aí sim, o que ele fez? Não, isso aqui é interna corporis, o judiciário não se mete, né? Não é o judiciário que vai avaliar se um senador é apto ou não é apto para ser relator de uma comissão interna do Senado Federal. E isso não tem nada de errado. Agora, errado sim, aí nós tivemos uma clara politização daquele juiz de primeira instância que atendeu ao pedido de uma deputada confessadamente bolsonarista que queria, na verdade, impedir o funcionamento da própria CPI, né? Isso foi um abuso de poder. Me parece que sim, o correto seria esse juiz ter que responder por isso, pelo que ele fez. Né? Não é simplesmente suspender a decisão e ficou por isso mesmo. Não. Aí está claramente uma posição de, vamos dizer, de descompromisso com o texto constitucional, né? Isso que chama em alemão Rechtsbeugung, que é o quê? É você bending the law, é você torcer a lei, né? Isso é o mais grave delito de um juiz, é a Rechtsbeugung, é a torção da lei, é torcer a lei. E é o que ele fez, né? Então, isso, para mim, é imperdoável para um juiz, né? Isso daí não encontra nenhum tipo de defesa, nem em Montesquieu, nem em Locke, nem em nada, né? Isso aí realmente é jabuticaba, né? E, por outro lado, a realização do censo. Sim, está na Constituição. É dever do Poder Executivo, está ali, a atribuição do Poder Executivo realizar o censo, né? Então, não pode o Poder Executivo simplesmente dizer assim, não, eu tenho outras prioridades, eu tenho prioridades as emendas parlamentares, porque senão isso aqui se torna para mim ingovernável, do que realizar as minhas funções normais previstas na Constituição. Cabe ao Supremo Tribunal Federal dizer, não, o censo precisa ser feito, porque, afinal de contas, os governadores e os prefeitos dependem desse censo para fazer suas políticas públicas. Aliás, o Supremo Tribunal Federal atendeu a esse pleito de determinar ao Executivo de realizar o censo a pedido do governador do Maranhão, né? Flávio Dino, que disse, eu não tenho condição de fazer política pública se eu não conheço a minha população. E quem tem que fazer o censo é o governo federal, está escrito na Constituição, não sou eu, né? Então, está mais do que certo aí, eu acho que não tem
nada demais. Nós temos que prezar mais essa Constituição, nós precisamos ter mais fidelidade a ela. Né? E eu acredito, sim, que isso é uma exigência que nós devemos fazer aos juízes. Sejam fiéis à Constituição. Muito bem. Não existem perguntas novas. Agora, eu queria colocar uma questão, digamos assim, que tem relação com todas as outras que foram feitas até o presente. Na verdade, a ideia de controle democrático do Poder Judiciário, na forma como ela está organizada na legislação hoje, ela se exerce, claro, o controle entre os poderes, de pesos e contrapesos, mas o que tem de novidade são os conselhos o Conselho do Judiciário e o Conselho do Ministério Público, que, de certa forma, teriam uma participação mais além do espaço propriamente democrático. No entanto, o grande, digamos assim, o grande nó que revelou o processo Lava Jato, só para a gente citar um caso, é que tudo que caiu na esfera do Conselho do Ministério Público e, de certa forma, sancionaria ou inibiria os procedimentos hoje revelados claramente ilegais, foram tangidos para a gaveta. E no Conselho Nacional de Justiça não me conste que se tentou fazer algum controle sobre práticas da Vara de Curitiba. Só para citar um exemplo, ou seja, decisões oportunas, por exemplo, sobre competência do Foro de Curitiba, tomadas no momento oportuno, elas teriam sentido. No momento retardado, ad eterno, elas têm um outro sentido completamente diferente. O que falta para que esse processo judiciário tenha um mínimo de capacidade de proceder dentro de um tempo histórico concreto em que se dão os fatos e que se pode corrigir a dinâmica da história dentro do processo devido, né? Ou seja, parece-me que os órgãos de controle interno, externo, etc., não estão devidamente comprometidos. Uma coisa são autoridades do Executivo e do Congresso sentarem em cima de procedimentos que são necessários, como a CPI. Outra coisa é um juiz sentar em cima de uma decisão judicial e não ser acionado internamente para tomar providência. Ou seja, isso aconteceu claramente no processo Lava Jato, mas foi corrigido no tempo, não digo que inoportuno, porque sempre é oportuno se fazer justiça, mas já produziu os vícios nesse tempo. A minha pergunta é a seguinte: esse procedimento protelatório dos juízes de primeiro grau até os juízes de colegiados, ele continua pendente do voluntarismo de cada um, ou é possível algum controle dos prazos, no sentido de se produzir justiça? E eu não vejo como isso possa ser feito dentro dessa engrenagem do judiciário brasileiro. Não estou falando da doutrina, estou falando do processo de prestação de justiça dentro do Poder Judiciário brasileiro, que é talvez o cerne do nosso programa. Qual é o controle que se possa fazer do Poder Judiciário e do Ministério Público, sem prejuízo de que os outros poderes também precisam ser controlados, no sentido de você ter um judiciário
dentro do Estado Democrático de Direito, e não o judiciário que esteja acima do Estado Democrático de Direito. Acho que essa é a tese que está, digamos assim, presente. E não se resolve só no campo doutrinário, tem que ter algum procedimento de mudança de condutas e de mudança de regras que nos leve a colocar essa questão e resolvê-la. Microfone. Eu vou ser bem rápido, porque eu estou atento ao que o Guilherme coloca de evitar a discussão no plano doutrinário. Mas no plano pragmático, as tensões são dramáticas do cotidiano. Tem cerca de 100 pedidos de impeachment, ou seja, não falta ação pragmática no sentido de inibir o paroxismo do poder. Falta condições objetivas para que isso se concretize do ponto de vista de criar este momento, como disse o Eugênio, que permita a modificação do status quo. Eu já escrevi sobre a Constituinte, me referindo ao momento constituinte. Quer dizer, de fato, é como se percebêssemos que naquele quadro político uma conjuntura se orienta porque as forças políticas convergem para fundir-se numa postura transformadora da realidade. Então, isso que Guilherme coloca já é a representação de todas as expectativas que se encerram na demanda de controle democrático do sistema. O controle é reivindicado por conta dessas questões. Não é porque a jurisdição nesta ou naquela orientação, é porque os procedimentos esvaziam a jurisdição, né? Fazem do direito uma promessa vazia. Então, a questão é como conseguir isso. Por exemplo, aqui a gente está convergindo para dizer que é preciso modificar a natureza ativa do modelo de controle, que deve ser mais democrático, mais participativo. Por exemplo, pense o caso da corrupção. Que se fazia a corrupção pelos meios judiciais. Existe mecanismo mais eficiente de controle e de fiscalização da implementação das políticas públicas do que o controle democrático participativo? Existe meio. Guilherme, nós fizemos os comitês de controle da corrupção eleitoral. O social ele mobiliza e é capaz de mover as estruturas. Então, o institucional ele é cheio de meandros, tem muitos gabinetes para percorrer, muitas assinaturas para buscar nas petições, tem posições de troca de interesses no tocante ao equilíbrio das agendas do parlamento. Então, só tem salvaguarda na mobilização do social, mas de um social que não seja, vamos dizer assim, uma deturpação da experiência democrática, que não se fasticize na experiência societal, né? A gente está vendo hoje, né, muitas mobilizações que têm caráter fascista no social, né? Então, não é fácil, por isso que o padre Vaz diz que o mundo ético não é uma dádiva na natureza, é uma dura conquista da civilização. E é nisso que a gente está empenhado, quer dizer, não precisa mais diagnóstico para o que você acabou de apontar. Isso está nos relatórios, está nas representações, está nas exposições de motivos das medidas que estão sendo encaminhadas, mas é preciso convergir para fazer esse mecanismo operar. Por exemplo, é preciso fazer desses 100 pedidos de impeachment um que vá adiante. Quem sabe a CPI possa fazer isso. Quem sabe a CPI possa fazer isso, porque o peso da convergência não está no balanço ideológico das plataformas dos partidos, está na montanha de mortos, está no drama do colapso da gestão.
está na revelação de uma política com características genocidas, né? O ministro vem e diz assim: morram para a economia funcionar. Ele disse isso essa semana. E hoje o 247, Eugênio, está mostrando que essa forma de desmoralizar o rei foi o conselho que a alta autoridade da gestão política e judicial americana deu ao grupo de juízes, inclusive o titular da 13ª Vara, naquele encontro de Fortaleza, que mostrou que, se quiser fazer uma boa política de combate à corrupção, tem que fazer o povo odiar a autoridade, odiar o rei, desmoralizar a autoridade. Né? Tá revelando hoje isso, no despacho do 247, mostrando esse modo vil, né, de construir ações de corporações dentro da corporação, né? Ações de corporação dentro da corporação. Né? Então, eu acho assim, Guilherme, você tem toda a razão. Agora a gente precisa encontrar esse momento constituinte, esse momento de fusão, de convergência, esse momento em que a consciência crítica se expande, né? E saímos do real, que é aparentemente o amorfo, para o possível, que é o que transforma, que é o que modifica as coisas. Né? Que eu acho que é o que a gente está fazendo nesse debate, e muitos que estão se dando no país, e é o que, de algum modo, vai despertar as consciências ativas de um social organizado, né, que coloque a virada de página. Né? Felizmente, nós temos reservas éticas, utópicas, acumuladas na experiência das lutas sociais por liberdade, cidadania, democracia, justiça e direito. Né? O tempo do judiciário é um tempo diferente do tempo da política. Né? O tempo do judiciário é o tempo que a lei determina para um julgamento num tempo razoável. Né? Então, existe hoje na Constituição o direito a um julgamento em prazo razoável. Né? Você demorar 5 anos para constatar que o juiz que pintou e bordou era incompetente, sem dúvida nenhuma, não é o prazo razoável, depois que a pessoa que foi vítima desses desvios desse juiz ficou preso 580 dias de forma injustificada. Né? Então, é claro, nós aqui temos um absurdo dos absurdos. Por outro lado, acontece o quê? Desde o mensalão, o nosso judiciário se acostumou a olhar para a temperatura da rua para tomar suas decisões. Né? Não toma as decisões por questões principiológicas, éticas, constitucionais, e sim toma decisões ao calor dos acontecimentos e dos debates. Isso faz com que, não havendo crítica, o judiciário se sente bastante confortável de sentar em cima de um processo e deixar os fatos se consolidarem, como, por exemplo, aconteceu em relação ao tal famigerado auxílio moradia, que custou à União mais de R$1 bilhão, né, sendo um ministro do Supremo Tribunal Federal, vamos dizer, aquele artífice que deu uma liminar sem base legal nenhuma para esse auxílio moradia universalizado e sentou em cima do processo durante 3 anos, né, com graves prejuízos para os cofres públicos. Né? Então, por quê? Porque ele se sentia confortável para fazê-lo, sentia-se confortável. Já em relação a Lula e a Lava Jato, o que aconteceu? O judiciário saiu da sua zona de conforto a partir das revelações da Vaza Jato. Né? A partir dessas revelações, que mostrou realmente as entranhas do jogo político da Lava Jato,
todo mundo ficou meio que com receio de ser confundido com isso. No fundo, todo mundo faz aquilo, mas sem ser visto, não é isso? É que nem uma banheira. Todo mundo adora uma banheira, mas ninguém gosta de ser visto dentro dela, não é isso? E é mais ou menos assim que aconteceu. Na hora que aquilo abriu, todo mundo disse, não, eu não tenho nada com isso, não tenho nada com isso. E aí as coisas começaram a andar. Muitos acusam o ministro Gilmar de ter ficado sentado 2 anos em cima do habeas corpus do Lula. Mas o ministro Gilmar tinha o feeling do que estava acontecendo com o judiciário. E ele sabe perfeitamente que se naquela altura, 2 anos atrás, ele devolvesse o seu voto, né, no prazo regimental de 2 sessões, né, o habeas corpus, naquele momento, seria negado. Seria negado por quê? Porque o judiciário está olhando para a rua, não está olhando para os princípios, né? Agora, ele teve que dizer, bom, agora tem um momento certo de fazer isso. E o momento certo foi qual? No momento em que o judiciário, atacado pelas revelações da Vaza Jato, resolve declarar o ministro Fachin unilateralmente, de uma forma monocrática, a incompetência do juízo de Curitiba. Para quê? Para fazerem cessar as divulgações do que aconteceu. A ideia era botar uma pedra em cima. Mas não funcionou, porque aí o ministro Gilmar resolveu devolver, então, à turma o julgamento do habeas corpus. Então, de certa forma, quer dizer, o ministro Gilmar, ele se conduziu conforme o momento lhe exigia. Ele não podia ter feito isso antes. É lamentável. O correto seria que essa decisão que foi tomada agora tivesse sido tomada há 2 anos atrás. Teria nos poupado de muito aborrecimento, né? O correto seria o Tribunal Superior Eleitoral ter seguido a medida provisória que foi dada pelo Comitê de Direitos Humanos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que determinou que Lula tinha o direito de fazer campanha e de se candidatar. Mas o Tribunal Superior Eleitoral disse simplesmente, não, naquele momento, apoiado pela Lava Jato, disse simplesmente, não, eu não vejo necessidade nisso, porque essas decisões do comitê são meras recomendações. Não são recomendações. Para quem é parte do pacto, essas decisões são vinculantes. E o comitê ainda voltou a dizer isso. Essa decisão é vinculante, é para o Brasil segui-la. Mas tanto o Supremo quanto o TSE lavaram as mãos e disseram, nós não temos nada que obedecer a um órgão estrangeiro. O ponto máximo da justiça brasileira é o Supremo, e ninguém está acima do Supremo. Ponto. Então, o corporativismo falou mais alto, né? Agora, tivesse naquela época a candidatura de Lula sido permitida conforme foi determinado por aquele organismo internacional, né, nós estaríamos hoje em outro contexto. E seguramente Lula hoje já teria sido solto muito antes, né? Então, nós temos um problema de profunda disfuncionalidade desse órgão judicial, porque ele tempera o seu tempo a partir de interesses estranhos ao processo. Estranhos ao processo. Ele não segue as leis. O advogado, quando ele perde um prazo, ele perde o direito. O juiz, quando perde um prazo, vamos dizer, isso é prazo impróprio, o juiz faz do jeito que ele quiser. A gente sabe disso. E fica por isso mesmo. O que o advogado vai fazer? Entrar com uma correição parcial contra o juiz é a coisa mais desagradável do mundo. Você vai virar inimigo do juiz. Entrar com uma reclamação disciplinar no CNJ, rapaz, isso aqui é jogar um lança-chama em cima da vara do juiz. Então, tem certas coisas que não se faz.
como advogado? Simplesmente porque o advogado não é só advogado do seu cliente, mas o advogado é um comerciante, né? Ele está vendendo uma mercadoria, que é a defesa de uma forma geral, e ele tem que estar de bem com os juízes, porque os juízes têm uma larga margem para decidir, segundo a sua convicção motivada, que depende muito de como eles olham para o advogado e a parte. Infelizmente, quando o ministro Marco Aurélio diz, para mim os autos não têm cara, ele está sendo uma exceção, porque ele sabe exatamente que para a grande maioria dos magistrados no Brasil, os autos têm cara e têm nome, né? Para certas pessoas não se dão certas coisas, né? Então isso é lamentável e eu volto a dizer, solução para isso é mais controle social. Bom, então, praticamente nós estamos nos dirigindo ao final do tempo do programa, então eu queria só que vocês fizessem uma despedida final, cada um, e eu achei o programa muito relevante, as perguntas foram poucas, não sei porquê, mas a gente põe o programa no ar, assim, é um programa que está na internet, ele vai ser objeto de consultas ao público em geral, fora desse tempo determinado que nós estamos apresentando aqui. Zé Geraldo, faça a sua despedida para a gente poder encerrar o programa. Olha, Guilherme, eu acabei de publicar na minha coluna de ontem, que eu leio livros como um hobby, mas também como sugestão de leituras e pesquisas, e até para editores, um texto sobre a encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco, né? Eu estou convencido que o Papa Francisco é a maior referência hoje para pensar a dimensão ética da justiça no mundo. Os conselhos que ele tem dado aos juízes no mundo inteiro. Olha, Guilherme, o que ele disse há pouco tempo no encontro com o magistrado das Américas e da África. O poeta precisa contemplar, pensar, compreender a música da realidade e moldá-la com palavras. Vocês, juízes, em cada decisão, em cada sentença, estão diante da feliz oportunidade de fazer poesia. Uma poesia que cure as feridas dos pobres, que integre o planeta, que proteja a Mãe Terra e todos os seus dependentes. Uma poesia que repara, redime e nutre. Não renuncie a essa oportunidade. Assumam a graça a que tem direito com determinação e coragem. Estejam cientes de que tudo que contribuírem com sua retidão e compromisso é muito importante. Façam de sua poesia uma prática e assim vocês serão melhores poetas e melhores juízes. Jamais esqueçam que uma poesia que não transforma é apenas um punhado de palavras mortas. Essa é a dimensão ética da justiça que todos os grandes escritores pensaram, concretizar nos seus temas sobre o que significa fazer justiça no mundo. E acho que traduz a expectativa do social, né, de ter uma vida decente, uma vida digna, e confiança na capacidade de que um mediador é capaz de organizar aquilo que produz iniquidade, que produz subordinação. Então, eu acho que os juízes têm que se compenetrar disso, mas precisamos trabalhar a educação jurídica, precisamos trabalhar o diálogo das funções sociais com a prática das mobilizações, das expectativas do povo que se emancipa, das consciências que interpelam as atribuições e os papéis daqueles que, tendo carreiras, são, como diz a Constituição, essenciais à administração da justiça, né? Então, eu diria assim,
temos que fazer muitos programas nessa direção, temos que incorporar nas nossas homilias, nas nossas exortações, nas nossas exegeses, essa dimensão da justiça como a expressão do que o Papa disse é a própria caridade. E a caridade é a expressão sublime da política. Né? Quer dizer, então, a Constituição é a nossa orientação política no mundo, e eu acho que não tem garantias de resultados a partir das nossas expectativas. A única garantia é nós estarmos mobilizados e atuando nas consciências e na atividade laica, comunitária, que faz com que a gente cumpra a nossa missão espiritualizada. Né? Então, eu queria dizer assim que folgo que os jesuítas tenham colocado esse tema na agenda e, com isso, façam justiça ao nome do bispo que batizou o Olma, né? Dom Luciano Mendes de Almeida. Né? Foi uma alegria poder estar com o Eugênio, né? Eu acompanho ele nas lives aí, ele é assim, ele é inflamado, ele não é morno, tá certo? Com ele não tem neutralidade na crítica ética. Ele sabe que não pode pôr panos quentes nas feridas da justiça e do sistema. Muito bem. Então, ele tem a palavra agora para suas despedidas também. Primeiro, eu quero agradecer as palavras de amigo do Zé Geraldo. Como disse um outro amigo meu, Aurélio Rios, filho do Sebastião Rios. O pai dele foi nosso presidente da Comissão de Justiça e Paz. Foi. O Aurélio Rios, ele costuma dizer que Eugênio não é amigo para iniciante. Ou seja, tem que ter um pouquinho de tolerância para aguentar. Né? Tá certo. Então, mas de qualquer forma, eu quero agradecer a vocês essa oportunidade de ter falado aqui na companhia de você, Guilherme, e também do Zé Geraldo, pessoas muito queridas, né, com que a gente tem a liberdade de falar, de pensar, de expor, né, e até, eventualmente, de divergir. Né? Mas eu acho que nós temos muito mais convergências do que divergências. E eu acredito que esse tema é um tema muito caro para a atualidade, né? Não só porque a justiça assumiu um papel de protagonismo muito além daquilo que estava previsto no seu papel original na Constituinte, mas, sobretudo, porque os tempos são difíceis. São tempos em que nós vemos um poder executivo completamente incapaz de gerir as necessidades da grande maioria dos brasileiros, e de um Congresso que não tem nenhum interesse, não mostra nenhum apetite, nenhuma aptidão para tirar essa pessoa do lugar que indevidamente está ocupando. Né? Então, diante disso, a única saída que as pessoas têm é a via da justiça. Né? É a via da justiça. É onde hoje as grandes questões estão sendo postas. Nós mesmos, eu sou advogado do Partido dos Trabalhadores, nós mesmos temos hoje na justiça, no Supremo Tribunal Federal, em torno de 40 ações constitucionais. Nunca houve um tamanho desse questionamento, mas é necessário, é a única válvula que quem discorda tem hoje, é o caminho da justiça. Então, essa justiça ela é muito importante para nós. E por isso mesmo nós temos que debatê-la. E por isso mesmo que nós temos que consertar os seus desvios, para que ela seja mais democrática, mais inclusiva, mais transparente e mais adequada aos nossos tempos, às demandas da nossa sociedade. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês todos e dar uma boa noite. E vamos em frente, precisamos todos de ficar firme e forte, com muita saúde, para todos nós. Vamos encerrando mais essa edição do Diário de Oposição.
que tratou do tema do controle democrático do Poder Judiciário, e me parece que as questões tratadas foram muito profundamente à raiz do problema, e o público vai ter acesso a esse debate nos canais do Alma, que estão no YouTube. Muito obrigado e até a próxima, do próximo Diário de Condição, que será na última quinta-feira de maio.